mais uma das nossas aulas do projeto Gotas do Conhecimento. E hoje nós falaremos sobre missões urbanas, dando ênfase à nossa vizinhança. Só Tu és Deus, Tu és o maior, Tu reinas sobre terra e céus. Só Tu és Deus, Tu és o maior. No segundo domingo de março, comemoramos o Dia de Missões Mundiais. E por que essa data deve ser tão importante para nós? Sabemos que missões devem estar no coração de todo cristão, pois se não for assim, a igreja perde o seu sentido. Comemorar essa data é lembrar do legado deixado por Jesus e homens que foram separados para tão importante e fundamental comissionamento, a exemplo de Paulo, Barnabé e tantos outros. Queridos, nós sabemos que quando nós falamos ou ouvimos falar sobre missões, nós não estamos ou não podemos nos dirigir apenas à pessoa dos missionários, aqueles que têm uma formação, que estudaram e se prepararam para cumprir o ID. Mas a Igreja do Senhor como um todo, como o corpo de Cristo, ela deve se envolver diretamente com a obra missionária. Para falar sobre missões, precisamos mencionar o texto de Mateus, capítulo 28, dos versículos 16 a 20, que nos fala da seguinte forma: seguiram os 12 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Queridos, esse texto é o texto básico e que nos dá muita fundamentação para que a Igreja do Senhor entenda qual é o seu chamado acerca da obra missionária. Nesse momento, nós precisamos compreender que a grande comissão é uma ordem do próprio Cristo para toda a igreja na face da terra. A grande comissão é o cumprimento de uma ordem que Jesus deixou de forma muito expressa para que todos nós dessemos continuidade àquilo que ele iniciou. Então, a grande comissão, o ID, é para todos os seguidores de Cristo, não apenas para os missionários. Então, queridos, todos nós, como já foi falado no começo, precisamos nos envolver com a obra missionária, com o ID do Senhor. E nós sabemos que algumas pessoas imaginam da seguinte forma: eu não tenho formação teológica para fazer missões, eu não tenho formação para isso, eu nunca estudei para fazer missões, mas você não precisa. A partir do momento que você faz parte do corpo de Cristo, Ele está contando com você para levar as boas novas e as boas novas de salvação a todo aquele que precisa, a todo aquele que está necessitado. Como fazer missões nos nossos tempos? Vamos chamar de missões urbanas o que precisamos realizar hoje. Muita coisa mudou nos últimos 20 anos no que diz respeito à efetivação da obra missionária por parte do corpo de Cristo. Hoje, há um grande número de pessoas concentradas nos grandes centros, com toda a sua complexidade, como segurança, falta de tempo, aproximação e etc. Como levar a palavra de salvação a essas pessoas? Não bastasse todos esses desafios, nos últimos meses ainda estamos vivendo uma contaminação viral que atingiu proporções mundiais. Como alcançar essas pessoas? Queridos, a igreja, de fato, atravessa um grande desafio.
Nós sabemos que o nosso modelo de culto, o nosso modelo de abordagem tão tradicional e tão funcional precisou passar por algumas adaptações ou por algumas adequações. Com todo o processo que a sociedade vive hoje, de fato, nós precisamos criar novas estratégias para alcançar as pessoas, porque nós continuamos tendo muitas demandas, muitas vidas para alcançar. Mas o que mudou nos últimos anos? Antes, era muito comum e que funcionava muito bem vermos no domingo à tarde, após o almoço, uma igreja com alguns irmãos reunidos em uma praça pública, ligando uma caixa amplificadora a um microfone. E aí eles começavam um culto público, um culto em uma praça pública, enquanto outros irmãos entregavam os panfletos, convidando aquelas pessoas que passavam naquele lugar para participarem do culto logo mais à noite. Esse modelo de realizar missão hoje já não seria mais tão eficiente ou eficaz. As pessoas estão pensando de uma forma diferente. E isso tem tudo a ver com o avanço da tecnologia. E a igreja precisa avançar nessa direção também. Então as pessoas estão hoje muito mais aceleradas, com muito menos tempo. Logo isso dificulta a aproximação da igreja ou dos membros da igreja a essas pessoas. E temos também as questões que nos cercam agora, que é exatamente a contaminação pelo coronavírus. Isso tudo fez com que nós parássemos para repensar como alcançar vidas. As vidas que precisam. E principalmente agora, elas estão isoladas em casa, estão isoladas nos seus apartamentos, mas ainda assim elas continuam precisando do Senhor. Nós sabemos que os desafios para a sociedade, eles só aumentaram. Os desafios cresceram. E a igreja? Como ela deve se comportar diante dessa situação? Queridos, o Senhor nos dotou de inteligência e também de criatividade. Nós precisamos nos unir para pensar em estratégias que consigam alcançar essas pessoas, porque elas precisam da palavra de esperança que um dia me alcançou e também lhe alcançou. A igreja do Senhor precisa trabalhar pensando em formas de chegar até essas pessoas que estão carentes, necessitadas de uma palavra de esperança, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de motivação. E eu lembro agora de uma ação que nós realizamos em algum tempo atrás, aonde nós elaboramos uma pequena sacolinha, e dentro dessa sacolinha, aquele que recebia essa sacolinha, quando ele abria, ele encontrava um pequeno frasco de álcool em gel, 70%, um pequeno texto trazendo uma palavra de esperança e colocando o nosso telefone e o nosso nome com o endereço à disposição dessa pessoa. E o efeito dessa ação, queridos, foi simplesmente fantástico. Quantas pessoas se sentiram amadas e acolhidas quando receberam esse pequeno bilhete, esse pequeno texto dizendo: eu estou orando por você e pela sua família. É isso, queridos. A nossa igreja, a igreja do Senhor, o povo de Deus, precisa estar atento, antenado para as necessidades que são muito maiores agora. A exemplo de Jesus, nós não precisamos ir muito longe para levar as boas novas de salvação. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém, mas começa a sua obra missionária em Nazaré, cidade onde cresceu e onde ele havia feito amizades e começado relacionamentos, como nós vemos em Lucas capítulo 2, versículo 4 e também Mateus capítulo 2, do 21 ao 23. Em Jerusalém, a cidade onde Jesus foi apresentado, no templo,
marca o início da sua trajetória através da pregação das boas novas de salvação e de arrependimento. Então, queridos, usemos o exemplo de Jesus. Nós não precisamos ir muito longe para pregar a palavra do Senhor. Na verdade, nós temos muitas oportunidades de falar aquilo que o Senhor já colocou na nossa boca e também nos nossos corações. A nossa conduta e postura devem revelar a semelhança de Cristo em nós. As pessoas à nossa volta, como por exemplo os nossos vizinhos, amigos, parentes, colegas de trabalho, podem ser tremendamente evangelizados apenas observando a nossa vida, os nossos comportamentos. Esse é o momento, querido, que você deve tentar se aproximar das pessoas. As pessoas, como nós falamos, estão carentes de uma palavra. E você tem essa palavra. O Senhor já colocou essa palavra no seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor quer te usar. Quer te usar como missionário da última hora. Então, se aproxime, crie estratégias. E você pode começar pela sua vizinhança. Você pode começar pelo seu vizinho da esquerda e o seu vizinho da direita. Para aqueles que moram em casa, o vizinho do fundo, o vizinho da frente. Às vezes, querido, um pequeno gesto de solidariedade, um pequeno gesto de boa vontade, já começa uma aproximação. Já facilita uma aproximação entre você e de repente um vizinho que você desce e no elevador com ele, mas não sabe o nome dele. Não conhece ele, não sabe quais são de repente as dificuldades ou as adversidades que ele está passando, porque não tem muito contato. E eu tenho certeza que se você começar a orar e pedir que o Senhor prepare o momento, crie a situação para que você se aproxime e comece um relacionamento de amizade com essas pessoas, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas através da sua vida. Não precise ir muito longe. Comece com as pessoas que estão ao seu lado. E a palavra do Senhor para todos nós nesse momento, eu tenho certeza que é uma só. Pregue a tempo e fora de tempo. Essa é a ordem do Senhor para todos nós, seus servos. Deus vos abençoe.